E aí galera, beleza? Aqui é o Cone, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de processadores. Esse é o meu processador, é um Core i5 12400F e a gente vai aprender nesse vídeo como ler todas essas siglas que eu acabei de falar. Beleza? Vamos lá então. Bom, a gente pode começar falando dos principais níveis que a gente tem dos processadores, né? Que são os 3, 5, 7 e 9. O que eles significam? Quando você escuta alguém falando, por exemplo, que comprou um i7 de 8ª geração, o que essa pessoa quis dizer? Primeiramente, a gente pode começar explicando onde que esse i7 vai se enquadrar. A gente tem basicamente 4 níveis, ou tiers, que o pessoal costuma chamar. O tier 3, por exemplo, um Core i3 de 7ª geração, um Ryzen 3, etc. A gente pode falar que eles são os processadores de entrada, aqueles que o pessoal que costuma trabalhar home office, mexer com Excel, planilhas e coisas mais simples vai se enquadrar. Eles não precisam de um processador tão forte assim, né, para poder fazer essas funções, então um i3 é de bom tamanho para eles. O próximo na nossa lista é o Tier 5, por exemplo, um Ryzen 5, um Core i5 de 12ª geração, que é o meu processador. Ele é a porta de entrada para os gamers, porque ele tem um ótimo custo-benefício. E em comparação com o Core i7, um Core i9 ou um Ryzen 7 ou Ryzen 9, ele vai ter uma performance muito similar em jogos. Agora, já um processador do Tier 7, por exemplo, um Ryzen 7, um Core i7, ele já tem muito mais núcleos e threads, então ele vai ter uma performance muito melhor que um i5 ou um i3. Então ele consegue rodar jogos bem altos em vários FPS, 144, 280, se aliado a uma boa placa de vídeo, né? E ele vai ter um alto desempenho também em multitarefas. Se você, por exemplo, estiver jogando, estiver no Discord com seu amigo, estiver com o Chrome ligado, assistindo alguma coisa na Twitch também, ele vai desempenhar muito bem. Agora a gente vai para uma categoria mais salgada, né? Se é que vocês me entendem, que são um Core i9, um Ryzen 9, que já fica um pouquinho fora da nossa realidade, né? Geralmente são os que mais possuem núcleos e threads, né? Então, desempenhar multitarefas para eles é fichinha. E se você quiser editar vídeos e fotos que são bem pesados e demandam um processamento muito alto, Core i9, Ryzen 9, não tem segredo. Você vai conseguir fazer isso muito facilmente. Agora vamos tentar ler esse aqui, ó. A gente tem um i5 12400F, LGA 1700, 12ª geração. Então vamos lá. Bom, basicamente a gente tem duas grandes empresas, né, produtoras de processadores. Tem a AMD e a Intel. Então, se você vê um Core i5, por exemplo, você já sabe que é da Intel por ter o i na frente do 5. E se você vê um Ryzen 5, por exemplo, você já sabe que é da AMD por ter um Ryzen na frente do 5. O que a gente pode tirar daqui? i5, já sabe que ele é da Intel, porque se fosse da AMD ele seria um Ryzen. O 12400F. 12 significa que ele é da 12ª geração. Ou seja, a placa-mãe também tem que ser compatível com esse novo socket que eles introduziram na 12ª geração, que é o LGA 1700. Essa informação já é um pouquinho mais específica, então você não era obrigado a saber, mas agora, a partir da 12ª geração, você já sabe que eles utilizam o socket 1700 LGA para esses processadores. O 400, ele significa basicamente a potência desse processador. A gente tem aqui uma tabela que tem algumas faixas de números que representam qual core ele vai fazer parte. E a gente pode comparar entre eles da mesma geração. Agora essa letrinha final, o que a gente pode tirar desse F? Os processadores da Intel, eles já vêm com gráfico integrado. Então se você tiver uma letrinha F no final, significa que ele não tem esse gráfico integrado. Diferentemente dos Ryzen, que não tem gráficos integrados, se eles tiverem um G no final, significa que eles possuem esse gráfico integrado no seu processador. Cada letrinha no final representa alguma habilidade extra do seu processador, digamos assim. No da Intel também a gente tem o K, que significa que esse processador pode ser overclockado, né? Você pode fazer um overclock nesse processador de fábrica. E nos Ryzen a gente tem o X, que é um Extreme, né? Que ele é um processador que opera a frequências muito mais altas. E basicamente é isso, galera. Bom, nesse vídeo aqui eu queria basicamente mostrar para vocês como que a gente consegue ler essas siglas que aparecem nos processadores, né? E se essas informações te ajudaram a escolher o seu processador, você pode curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, que vai me ajudar bastante. Valeu!